Fala pessoal, começamos mais uma edição do programa Na Gaveta, sempre toda terça-feira a partir das 8 horas da noite, uma resenha, um bastidor com personalidades do futebol, personalidades do esporte, quem faz acontecer o futebol bagense, o futebol gaúcho, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, treinadores, membros da comissão técnica e também quem acompanha de perto e conhece os bastidores, como é o caso de alguns jornalistas esportivos que nós já entrevistamos e ainda vamos entrevistar aqui neste espaço. Toda terça-feira nós lançamos um episódio que nós gravamos e rodamos para vocês. Hoje vamos ter a grata satisfação de bater um papo mais uma vez com Totonho Padilha. E são duas pautas nesse bate-papo. A principal delas, que é a que nos move, foi o seu anúncio como novo técnico das categorias de base do Grêmio Esportivo Bagé. Vai movimentar o departamento de base Jaldinegro e é um retorno também do Totonho à instituição. E além disso, vem no momento simbólico em que Totonho, em 2026, completa 30 anos de trabalho com categoria de base, e a gente vai repercutir também sobre essa data, trazer algumas histórias e algumas resenhas nessa história. Então quem está chegando aqui pelo Totonho, está chegando pelo episódio, eu peço que se inscreva no canal. A forma como você tem de nos ajudar é se inscrevendo, é só clicar ali, ó, inscrever-se e deu, já está ajudando o canal. Curte este vídeo, porque quanto mais pessoas curtirem, visualizarem, se inscreverem no canal, mais esse canal vai crescer e mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é útil e aí nós vamos chegar a mais pessoas. Então, eu peço essa força. E por falar em apoio, não podemos deixar de ressaltar a nossa parceria da Fazenda Retiro, propriedade de Eduardo Silva Mendes, que desenvolve um trabalho de criatório de gado bovino lá na BR-293, em Candiota, na costa do Jaguarão. Presidente do Conselho Deliberativo Jaldinegro e um dos presidentes que marcou aí também na história do Bagé. Parceria também de Fábio Vaz, branding e posicionamento de conteúdo. Muitas vezes você tem uma boa ideia, desenvolve um excelente trabalho, mas não está conseguindo transmitir isso para o público, pela comunicação visual, pelo posicionamento no digital. E o Fábio pode elaborar um conceito, um visual para você, já fez isso com o canal, pode fazer isso também com a sua empresa. Quem procurá-lo e dizendo que chegou pelo canal, tem desconto na prestação de serviço. O telefone dele vai ficar rodando aí na tela, no banner, ao longo da transmissão. E apoio também de Dr. Jorge Caé Filho, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica, atendimento completo em endoscopia digestiva alta, colonoscopia, colocação de balão intragástrico para emagrecimento e cirurgias de videolaparoscopia. A clínica fica localizada na Avenida Gomes Carneiro, 1350, em anexo à Santa Casa. Telefone 533242-9290. Dr. Jorge Caé Filho, saúde digestiva com qualidade, confiança e resultado. Vamos então para o nosso bate-papo desta noite. Totonho Padilha, novo reforço de volta ao Grêmio Esportivo Bagé. Então, obrigado por topar esse bate-papo, Totonho. Seja bem-vindo mais uma vez a esse nosso espaço online, um jeito diferente de fazer as coisas, mas muito obrigado mais uma vez ter aceitado o convite. Então, nos traz esta novidade aí de assumir o Grêmio Esportivo Bagé. Boa tarde, Yuri. É com grande prazer que eu volto a conversar contigo no teu programa Na Gaveta, né? Muito satisfeito, né, Yuri? Muito satisfeito, graças a Deus me sinto forte, né? Já não sou mais um gurizinho, mas me sinto forte para trabalhar e levo comigo 30 anos de trabalho de categoria de base, né? Que isso me ajuda bastante, né? Levo meus conhecimentos como jogador profissional, levo meu conhecimento também depois como jogador de categorias de veteranos e tudo mais, que a gente, depois que parou de jogar, eu que parei bem cedo, né? Eu que tive o prazer de estrear com 17 anos, né? E parar também com 25 anos, né? Parei muito cedo no futebol. Mas, depois, em 1996, depois que eu fui ao Rio de Janeiro com o Lemos me convidou para nós ir lá, eu voltei de lá em fevereiro e formei a Escola Bagense, que a Escola Bagense é o Grêmio do Subterrâneo Sargentos, a Escola de Futebol do Grêmio do Subterrâneo Sargentos, e desde ali até hoje, né? Já fechou 30 anos de trabalho, agora dia 28 de fevereiro, e já estamos
indo embora, graças a Deus, né? E agora, muito satisfeito por poder voltar à casa onde tudo começou, lá com, nem me lembro bem, com 14, 15 anos que eu cheguei do Bagé, lá foi o primeiro lugar que eu cheguei, depois eu fui para o Guarani, cheguei no Bagé com o Rubilar e depois eu fui para o Guarani com o São Pedro. E ali andei como guri, ali naquela faixa de 14, 15 anos, né? E aí me estabeleci no Bagé, em 76, com o Rubilar lá, né? Nós tínhamos uma bela categoria de base, naquele tempo era infanto-juvenil, que hoje é o juvenil, né? Essa categoria que eu treino, sub-17. E ali deu andamento, né? Essa passagem pelo Inter, lá 2 vezes, passagem pelo Guarani na base, pelo Bagé na base, 4 passagens pelo Bagé como profissional, 4 passagens com o Guarani como profissional, também lá. Estive lá por São Gabriel também, estive lá pelo Paraná, lá no União da Vitória, lá, né? Mas faço esse trabalho hoje aí, né? Então, estou satisfeito por voltar a Pedra Moura, né? No intuito de querer dar o meu melhor, ajudar, né? Ajudar o Bagé para que a gente possa fazer o Bagé voltar a ser grande, ele é, né? Mas para poder fazer voltar ele a ser maior ainda do que voltar, quem sabe, o clube em si, o profissional, voltar a uma primeira divisão novamente, né? E que a gente sabe da grandeza do Bagé, né? Mas hoje, no momento, tem que melhorar nesse sentido de chegar um pouco mais longe aí para participar dessas competições mais fortes, até nacionais, aí subindo com a primeira divisão. Tá certo. E de que forma que sucedeu esse teu retorno para comandar as categorias de base do Bagé, Totonho? A gente sabe que faz 4 anos que eu tenho a Escola Bagense de Formação de Atletas, né, e a gente sabe que tem toda a dificuldade que existe, a gente sabe o nome que tem, o nome pesado que tem o Bagé, e eu, por tantas passagens como base, como jogador profissional, passei também no Bagé em 2020, lá com o Eloy Thomas e o Dalmolin, depois voltei com o Rafael Alcalde e o Eduardo Freitas, fiquei lá em 19, fiquei lá em 19, 20, 21, depois abri a escola em 22. Sempre é bom a gente trabalhar nas equipes profissionais da cidade, e hoje eu estou, né, no Bagé. Então, conversando com o doutor Eduardo Mendes, conversando com o Rafael Alcalde, né, e falei para eles da minha vontade em voltar, né, de voltar a trabalhar na base do Bagé, né, e, claro, com certeza o doutor Eduardo Mendes e o Rafael Alcalde conversaram com o presidente, com o Felipe Delabari, né, e foi fácil o nosso acerto ali, né, ele sabendo, embora o Felipe sendo um rapaz novo, hoje o rapaz tem 28 anos, né, mas contei a minha história dele para o Bagé. Não, eu conheço a tua história já, até por sinal já andei treinando contigo no tempo do Jailson, ele me falou para mim, né, e claro, lá no Guarani, mas teve uma passagem rápida ali, né, então foi um acerto fácil aí, né, porque o presidente sabe, o torcedor, as pessoas sabem de toda a minha história que eu tenho, né, e que graças a Deus estou apto a trabalhar, né, porque agora há poucos dias mesmo, né, eu estava me lembrando, eu chego na minha garagem, lá na minha sede, lá, e eu não tinha ainda um troféu da Sulicamp que organiza. Eu tirei um 4º lugar, se não me engano, lá por 2008, ou um 3º ou 4º lugar, mas naquele tempo não tinha premiação da Sulicamp lá em Três Coroas, né, e agora, dessas copas todas que eu participo aí, Teotônia, Taquari, né, outras copinhas que eu nem me lembro agora, mas agora eu consegui lá em Rio Grande o vice-campeonato, lá com 4 vitórias, 2 empates da Copa Ventos do Sul, e casualmente essa Copa era organizada pela Sulicamp, né, então consegui trazer um troféu dessa Sulicamp, que eu não tinha ainda, que eu já tinha ganhado um 3º lugar lá, mas naquele tempo só dava premiação para o 1º e o 2º. Então isso aí fico bem completo em termos de experiência, né, e por saber lidar com essa gurizada hoje, né, que sabe que não é fácil lidar com eles hoje, né, porque incutir na cabeça deles que futebol é bom, que tem que ser determinado, que tem que ser focado, e colocar na cabeça deles que nem o craque vai jogar, que aquele médio vai jogar, mas se ele for focado, se ele for determinado, se eles não se perder no meio do caminho, não é fácil, né? E eu consigo, graças a Deus, eu consigo levar essa mensagem para eles, e tenho conseguido resultado ao longo desses 30 anos de trabalho. Legal. Esse vice-campeonato na Copa Ventos do Sul mexeu bastante contigo e te motivou bastante para essa temporada, e não foi à toa aí que
que surgiu então essa oportunidade com o Grêmio Esportivo Bagé de voltar a desenvolver um trabalho no clube? Essas competições que são a nível de estado e até de fora do Brasil, até de fora do estado, né, elas mexem bastante com a gente, né, porque há pouco tempo eu ganhei a Copa Zona Sul ali, né, com a minha categoria 07 lá ganhei nos pênaltis do Progresso, né, que ganhar do Progresso também é complicado, a gente empatou no jogo, ganhou nos pênaltis, né, e essa é uma competição a nível de estado, né, então sempre ela mexe um pouco, tá, com um pouco mais, tu pensa até que tu não vai, até porque nós vinha de quê? Nós vinha de 3 derrotas lá em Três Coroas, entendeu? Na Copa lá. Mas 3 derrotas assim que não dá nem para contar. Antes do adversário me fazer um gol, eu já tinha perdido 3 ou 4 gols. A bola não entrou. Fizemos uma baita de uma campanha lá em Três Coroas, mas a gente não conseguiu fazer os gols, né? E aí tu vem para outra competição, eu pensei assim para mim, não, eu vou nessa Copa de Rio Grande porque lá eu vou fazer uma campanha bem melhor que essa. Aí cheguei lá e já começamos ganhando 2-0 do Rio Grandense, fomos ganhando, e eu queria provar para mim mesmo que eu ainda estava apto a ganhar alguma coisa, e graças a Deus foi isso aí que me motivou, transformei toda a situação com um vice-campeonato perdido nos pênaltis, entendeu? Com um jogo parelho no tempo normal, pena que é um joguinho curto, 30 e 30, né? E com 4 vitórias e 2 empates, e provei para mim mesmo que eu ainda estava apto a chegar e ganhar alguma coisa a nível de estado. Legal, muito legal essa história mesmo. Mandar um abraço pro Eduardo Mendes, que com certeza está nos acompanhando. Eduardo Mendes, que é nosso parceiro aqui no canal pela Fazenda Retiro e que de antemão já tinha me mandado essa mensagem do quanto que te desejava sucesso no teu trabalho e o quanto que ele achava também importante tu estar no desenvolvendo o trabalho dentro do Grêmio Esportivo Bagé. Então, um abraço ao Eduardo Mendes, que sempre se manifesta um exímio apoiador e também fã do teu trabalho. Ele é muito meu amigo, né, e sempre é o sonho dele me ver no Bagé lá, né, e ele que intermediou, né, e ele sabe da minha responsabilidade, ele sabe da minha seriedade, né, isso aí é muito bom, né, e também o doutor Rafael Alcalde, né, que também conversou comigo também, e ajudou também, né, e agora agradecer a eles aí, e como eu falei, bom voltar para casa aí, se Deus quiser fazer um grande trabalho, né, e procurar que a gente consiga revelar algum jogador que possa jogar no profissional, né, que é a ideia da base, né, e tenho certeza que vamos ter êxito, né, vamos ter êxito em competições e vamos conseguir colocar jogadores na equipe profissional para que eles tenham esse sonho de jogar no Bagé, de jogar num time profissional, como eu tive esse sonho quando garotão, né, e eu tive essa oportunidade aí que são coisas que marcam muito a minha vida, né, essa passagem como jogador profissional do Bagé. Tive os acessos do Bagé de 82, em 82 eu fiz 7 gols, né, e muita assistência, porque eu era muito bom nas assistências. 85 eu comecei o ano com o Danilo, mas depois saí, mas também participei daquela equipe que conseguiu o acesso em 1985. Então, a ideia é fazer um grande trabalho, né, e como já foi feito lá Claro. quando eu tive em 2019, 2020, 2021, a gente conseguiu, lá na Copa Teotônia mesmo, eu consegui um 3º lugar, né? Perdemos a semifinal de 3-2 para o Novo Hamburgo, viemos com um 3º lugar, fizemos um troféuzinho para o Bagé, né? Também aqui no Gauchão de 2019, também eu consegui passar de fase, né? Não achava que tinha Brasil, que tinha Rio Grande, que tinha Guarani, Bagé, eu não estou me lembrando, mas se tinha 6, eu consegui passar de fase, né? Ficar entre os 4, depois da outra fase, sim. Aí ficou Progresso, eu tinha Progresso também, era Brasil, Guarani, Progresso, Rio Grande, e tinha o 6º time que eu não estou me lembrando o nome agora, mas desses 6 eu consegui passar em 3º, se não me engano. E como é que vai ser o comando aí na base do Bagé? Tu vai ficar com qual categoria? Agora, a princípio, né, a gente tem... Porque é uma categoria... É fácil de tu trabalhar com o menino 15, 16 e 17, porque eles são mais ou menos muito parelhos, assim, entendeu? Então, eu vou assumir as 2 categorias, né? Agora, já temos amistoso marcado para sábado contra uma equipe de Arroio Grande, lá um projeto de Arroio Grande, né? Vai ter a 13, que é da escolinha lá, né?
a primeira hora da tarde lá, depois lá pelas 15 horas joga a 15, sob meu comando, e depois às 16h30 joga a 17 sob meu comando também, né? Então, esse grupo aí de 15, os meninos já de 14, tem alguns meninos de 14 também no meio do 15, né? Esses meninos aí, eles convivem mais ou menos junto, né? E eu procuro ali ajeitar o melhor possível nos treinamentos ali para que consiga adequar esse trabalho, porque não é fácil tu trabalhar com as três categorias, as duas categorias junto, né? Mas eu estou acostumado, né? E a gente procura ajeitar da melhor maneira que a gente possa jogar, que eles possam jogar, mas sempre também em busca do resultado. Eu trabalho sempre em busca do resultado, né? A vitória é fundamental. Temos que buscar a vitória. Existe uma cobrança muito grande. Já existia sem ninguém, assim, na escola bagiense mesmo, que eu digo para os meninos, olha aqui, ó, aqui ninguém está aqui para me cobrar alguma coisa. Quem cobra de mim sou eu mesmo. Eu tenho que me cobrar um bom trabalho para vocês. E para mim, muito mais ainda, entendeu? Porque eu tenho meu nome feito e esse meu nome não é agora que eu vou deixar ele cair de produção, meu nome, né? Mas agora, claro, lá no Bagé, com certeza, a gente vai ter uma cobrança, eu já passei para eles, ó, agora tem jogo sábado lá, né? Vocês já sabem que vai ter público, vai ter um ingresso de R$ 10 que vai ser cobrado, lá vai ir pessoas no jogo que não vão lá para olhar vocês em si, vão lá para olhar o Bagé, a base do Bagé. Claro que vocês são os jogadores, Tem o entendeu? peso da camisa, né? Uhum. É o peso da camisa, né? Lá vai gente olhar vocês que não sabem nem quem vocês são. Eles vão ter uma impressão de vocês no jogo, lá no comentário, mas como é bom aquele 7 lá, mas como aquele, não gostei daquele 5, entendeu? Então, vocês têm que procurar deixar a melhor impressão possível e que isso vai reverter para vocês e para mim também. Eu também tenho que deixar, embora sendo um amistoso, a gente está começando um trabalho e ainda não deixa de não ser uma escola de futebol, não é? A base não deixa de ser uma escola, mas de qualquer maneira eu cobro muito esse detalhe aí do resultado, de querer se mostrar que é um bom jogador, que tem sonho, entendeu? Esse tipo de coisa assim, né, Yuri? Até porque o Bagé vai ter um calendário longo, extenso do profissional, né? Tem a Copinha, agora em maio, e depois tem a divisão de acesso a partir de agosto. Claro, a gente sabe a dificuldade que tem em razão do calendário de jogos, mas, de repente, um menino ou outro que consegue se sobressair, tá aí a oportunidade dentro do próprio clube, né? Não, e outra coisa, a gente tem um monstro de um calendário também, e agora mesmo já está escrito, nós vamos jogar a Copa Zona Sul, na categoria Sub-15, são 11 equipes da região, Pelotas, Progresso, São Paulo, Brasil, né? Na outra categoria, na Sub-16, são 6 equipes, mas está lá o Brasil, está lá o Pelotas, está lá o Progresso, está lá o São Paulo, está lá o Grêmio Bagé BFA, no caso, Grêmio Bagé, né? Então, agora mesmo tem aquela Copa Regional 15-17, que é feita por Santa Maria, que joga o Santa Maria, joga o São Luís de Juí, joga o Rio Grandense, né? Ainda tem o estadual Série A2, que eu não sei se o presidente até falou que de repente disputar também, né? É um campeonato que eu conheço muito, né? Que tu já tem que trazer jogadores de fora da cidade, como eu sempre trouxe em toda a minha história, né? Eu tenho esse título pelo Guarani em 2014, e eu muito bem, naquele tempo eu tinha 6 ou 7 jogadores de Bagé, né? Eu tinha muito tempo, então são situações assim que realmente tu vai ter um calendário muito grande durante o ano. Depois tem aquelas Copas de final do ano, tem Teotônia, tem Taquari, tem Cidade Verde, tem essa outra Copa Zona Ventos do Sul, né? E amistosos, a quantidade de contatos hoje que eu tenho com as equipes aí, né? Sempre o pessoal querendo amistoso. Agora pesa muito mais, agora com o nome do Bagé também, né? Então muito trabalho para a gente, e aquilo que eu passo para os meninos, né? Vocês não podem, você tem que jogar. Se vocês quiserem ser jogador, se nós quisermos formar jogador, nós precisamos jogar. Eles têm que jogar, eles têm que competir, entendeu? Porque senão, dificilmente tu vai formar um jogador que não joga e que não compete.
Que bom que tem essa carta branca também da diretoria, do presidente, para ter um calendário de competições, que é algo que a gente sempre conversou, que tu preza bastante, é estar sempre jogando, até para manter o menino motivado, né? E não tem como se desenvolver se não tiver uma minutagem em campo, de entender como é que funciona o ambiente, como é que funciona a realidade do campeonato estadual, né? Tu é um garotão ainda, mas tu tem que ter aquele ritmo do jogador, do que tu vai ser como jogador. É como eu digo assim, ó, no mínimo, e já é pouco, mas no mínimo tu tem que jogar 2 jogos por mês. E é pouco, né? Essa Copa Zona Sul mesmo, a gente vai jogar um final de semana, folga o outro. Viajam uma viagem por mês, entendeu? Então é pouco ainda, mas isso é o mínimo, jogar 2 jogos por mês. O certo seria jogar todo final de semana, mas aí complica um pouco, é difícil para qualquer tipo de base. Também essas competições a nível de estados, elas se tornam caras também, né? Com arbitragem, com viagem, tudo mais, né? Mas a gente consegue desenvolver um trabalho bom nessas copinhas aí que a gente vai disputar, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. E se tiver que disputar o campeonato estadual, sim, aí já é uma coisa que a gente já tem que organizar melhor, principalmente em trazer jogadores de fora da cidade para que tu possa fazer um grupo forte, né? Para poder entregar um jogador no próximo ano para a base, um jogador já com bagagem, entendeu? Com rodagem de jogos, né? Mas nós estamos aí. O presidente, ontem a gente conversou, eu, o presidente, e ele falou, e eu disse para ele, não, a gente, vamos conversando, né? Vamos conversando, o senhor é que sabe o que é melhor aí, né? Mas é como eu falei, né? Uma competição do nível mais forte já tem que estar mais organizado. Uhum. Tá certo, tá certo. E até a própria busca de recursos com as viagens e poder manter, né, uma estrutura para jogar um campeonato gaúcho da A2 Sub-17, que é no mínimo 3 meses, né, de competição. Não, tem uma estrutura melhor. E assim, eu não, em toda a minha história, e eu sou dos percursores até de toda essa história, eu acho que no primeiro ano que eu já trabalhei, no primeiro ano, eu até me lembro assim, o ano que eu fui campeão do estado com a categoria 8-6 do Grêmio dos Sargentos, né, em 1999, que nós ganhamos de 1-0 do Ipiranga de Sarandi, lá na Fonte Sarandi. E eu já tinha um jogador de fora, chamava-se Tiaguinho Candiota, ele é daqui de Candiota, né? Mas não era de Bagé, por sinal era um baita de um meia-direita, hoje ele trabalha na cidade, a seguida eu encontro ele aí. Então já tem aquela história de trazer jogador de fora, e hoje muito mais. Hoje dificilmente tu vai disputar uma competição a nível de estado aí, com os meninos só da cidade, tu tem que reforçar. Nós não temos hoje na cidade uma boa equipe formada só com meninos de Bagé. Nós somos obrigados a trazer esses meninos de fora, e isso aí, claro, dificulta um pouco, porque tem que ter o alojamento, tem que ter o colégio, todo o cuidado em si, né? Então, aí já encarece um pouco essa situação da base, no caso, né? Já realizasse treinamento com os meninos agora, pelo projeto do Bagé? Olha, já porque eu estou acertado com o presidente, claro, ele só me apresentou ontem, mas eu estou acertado com o presidente, hoje é terça-feira, eu estou acertado com o presidente já desde segunda passada. Já faz 10 dias que eu estou acertado com o presidente. E, claro, que o Grêmio Bagé, para começar, os meninos que estavam comigo na Escola Bagista de Formação de Atletas, né, que são os meninos né, que me acompanham, que já estavam ali, né? A gente facilita. Dá uma pausa, a gente já dá uma pausa na Escola Bagista e agora vai usar-se o nome do Bagé, né? Até por toda aquilo que eu digo assim, até porque facilita, eu não sou estranho, eu não sou um estranho na Pedra Moura, claro. Né, Yuri? Foi o lugar que eu cheguei, eu estou com 66 anos, e ali eu cheguei ali eu vi Otávio, ali eu tenho meu amigo Rocha, meu amigaço Rocha, né? Tem meu amigo Aita, joguei com Pedro Zico, joguei com o Rubilar, né? Então ali conheci Aguiar, conheci tantos, Nabé, acho que é falecido, conheci meu amiguíssimo Jorge Ferreira, meu amiguíssimo, gostava de mim, uma barbaridade, um dos maiores goleiros do Bagé que eu vi jogar, né? Então eu estou voltando porque é um lugar que eu gosto, né? É um lugar que eu comecei tudo. Qual jogo te marcou mais ali no Pedra Moura? Ou jogos? Como jogador, como torcedor, como jogador,
ai, como jogador ali, eu era muito de assistência, né? Eu era muito de assistência. Teve um domingo de manhã contra o 14 de julho. Não, vou ter que contar uma história. Eu vou ter Bora. que contar uma história até, vou ter que contar uma história aqui. Em 1982, o Francisco Neto, o Chiquinho, ele jogava Bagé e Pelotas de manhã. E ele veio a olhar o jogo do Bagé e já veio para levar o Suca para o América de Rio Preto. Né? E aí, casualmente, naquele dia, o Suca até não jogou muito bem aquela partida, mas já tinha ido contratado, e a gente sabe do potencial do... Simplesmente o Suca não jogou bem, mas a gente sabe do potencial do Suca, não é nada contra, meu amigo, jogamos junto e tudo mais. Mas eu quase matei o lateralzinho de Pelotas no domingo, 10h30 da manhã. Eu quase matei o cara assim, olha, o cara andava de arrasto me marcando, né? 82, meu melhor ano, né? Quando o Bagé subiu. E aí terminou o jogo lá e o Chiquinho foi falar com o Pedro Caetano. Pedro me contando, quem é esse ponteiro aí, Pedro? Não conheci esse cara aí? Esse é o Totonho aí, mano. Não sei ele não. Eles, não, mas ele não é... Parece que ele tem umas coisinhas fora do futebol, aí até ele não é muito de encarar aquela coisa mais, mas eu encarava, nada a ver. O Pedro nem era para ter dito aquilo. Uhum. Então aquele jogo marcou muito ali, né? E o Bagé ganhou de 1-0, ganhamos de 1-0, gol do Chiru, do Wagner, aos 44 do segundo tempo, na goleira do fundo da Líbio Vinhas, que era a goleira da morte ali, né? Mas teve outros jogos aí, né, que às vezes até eu fazia gol, na estreia do decagonal final da segunda onda de 82 mesmo, nós e Gepo de Tupã-Seretã, né, eu marquei nessa goleira do fundo, estádio lotadinho ali na estreia, né, foi um decagonal final, eu marquei naquela goleira do fundo, ali da Libuvinhas, ali aos 42, 43, por ali também, driblei 2 ou 3 adversários do Gepo ali, e na saída do goleiro coloquei bem contra a trave ali, né, mas eu era muito das assistências, né? Eu era muito preparador, era homem de preparar, assim, né? Então, esses jogos aí, claro, tem muitos jogos aí que marcaram, né? Mas que eu me lembre agora de cabeça, assim, né? Vou contando a história desse tipo de jogo, desse jogo aí, no caso. Não, e tu é da época que o ponteiro, ele tinha que ter personalidade pra jogar naquela época, partir pra dentro do zagueiro, né? Não, e eu vou te dizer para ti, isso foi contado, né? E por sinal foi um dos grandes ponteiros que teve o Bagé aí também, né? Esse, o Jair Rose, ele me encontrou um dia na rua, né? Conversando, eu estou com ele, aí ele disse, Totonho, numa preeleição, isso aí é uma coisa que me deixa muito contente, muito envaidecido. E até pelo contrário, pelo próprio Jair, que era um baita de um ponteiro, e que jogou no Bagé também. Isso que numa das preeleições do Danilo Nigres no Bagé, acho que foi lá por 86, que ele disse para ele, chamou e disse, olha, eu só vi um ponteiro direito, viu? E o Danilo tinha sido treinador de Toninho, aquele João de Santa Maria, aquele baita ponteiro que eu achava também, e outros ponteiros bons também, o próprio Leivinho, o Danilo foi treinador do Leivinho, que eu joguei com o Leivinho no Guarani, o Leivinho era mais velho que eu, e ele disse para o Jair, olha, eu só vi um ponteiro cruzar a bola da risca da linha de fundo. E ele falou que era eu, moral, né? Falou que só viu um ponteiro, que era o Totonho, que ele chegou a ver, cruzava. Eu gostava de ir lá na linha de fundo mesmo. E eu tive um baita de um ano com ele lá no Guarani, 84, né? Nós chegamos a ficar 20 jogos invictos lá no Guarani, 84, com o time quase todo da cidade, né? Então isso aí me envaidece muito, até porque tu falou que o ponteiro, naquele tempo, tu tinha que ir para o fundo. Ponteiro que você prezava, ele tinha que driblar o lateral e cruzar a bola da linha de fundo. Aquele era o ponteiro mesmo, né? Parece que era por gosto, a gente que era ponteiro tinha que fazer aquilo, para poder dizer que a gente era ponteiro. Hoje, a primeira coisa que penso fazer é passar pro lado, né? Hoje Mudou já tem mais o... Embora que hoje já voltou bastante ter o homem de lado do campo, extrema, de novo, né? os times estão jogando, os times estão se adaptando aí bem tranquilamente de novo com 4-3-3, né? Bem ofensivo, né? Claro que fecha aquelas linhas, né? No fim, aqueles dois ponteiros, Que tem que vem fechar marcar. uma linha vem fechar uma linha de 5 no meio ali, faz uma linha de 4-5-1 no caso, né? Deixa só um homem lá na frente, lá, né? Mas os caras ainda... Hoje você vê os dois caras, quando estão atacando, os dois homens de costado de campo, né? Você vê bastante isso aí nos times hoje. Uhum. Como é que vai funcionar os treinamentos, Totonho? Nós não vamos mudar muitos locais de trabalho, porque a gente sabe que o campo
tem aquela preferência do profissional, e é normal isso aí. Era normal quando eu era profissional, também eu olhava para os guris, os guris loucos para treinar no campo. Não, é normal. Eu sou profio. Quero que o cara não dizia isso aí, mas é brincadeira, né? Então a gente vai continuar nas segundas-feiras no Grêmio dos Sargentos. Nas terça-feiras a gente vai para o Militão. Às quarta-feiras o dia de ir para o Grêmio Bagé, lá para trabalhar na academia, para trabalhar na quadrinha, onde eu acertei com o presidente ontem. Quinta-feira a gente volta ao Grêmio do Sargento. E a sexta-feira a gente vai para o Militão. E os final de semana, quando puder, que a gente vai poder, porque os jogos da Copinha vão ser na quarta-feira, os jogos dessas competições que nós vamos disputar, já de certeza hoje, que é a Copa Zona Sul, a gente vai jogar no estádio da Pedra Boa. Não, isso é bem importante, que bom que vai ser viável pro atleta ele ter contato com o ambiente do clube, né? Viver o ambiente do Grêmio Esportivo Bagé, né? Isso faz parte do que foi o que eu falei, presidente. Não adianta o menino jogar no Bagé e não conhecer o Bagé. Tá? Então, às quarta-feiras a gente vai ao estádio, claro que até, porque não tem como a gente também, ali na quadrinha que a gente tem, a escolinha funciona às terças e quintas-feiras, né? E a gente tem que fazer um trabalho que fique todo mundo contente, que o pessoal da escolinha fique contente, que o pessoal da base também fique contente, que o clube fique contente. Então tá bom assim, a gente já está estipulado, né? Amanhã mesmo vai ser o nosso primeiro treino no estádio, né? Lá na academia, lá tem a quadrinha também, o professor vai estar por lá também, para nós poder fazer esse primeiro trabalho. E aí eu vou me lembrar uma história assim, de estar no Bagé. Eu, quando, em 1977, antes de ir para o Inter, o Galego me puxou direto. O Galego não deixou eu passar pelo juvenil, que naquele tempo era do Gilberto Machado, era o juvenil. Então ele não deixou eu passar. Até ficaram brabo, mas o Totonho não vai passar pelo juvenil. Não. O Totonho vai vir direto do infanto para o profissional. Aí comecei a treinar com o profissional. E naquele tempo era treino de manhã e de tarde. O Galego dava treino de manhã e de tarde. E eu me lembro muitas vezes que eu ia treinava de manhã e ia para casa almoçar. E às vezes o Ferreira não deixava. Jorge Ferreira, meu amigo Jorge Ferreira, falecido. Um dos maiores goleiros que eu vi jogar no Bagé. Se não foi até o melhor. Claro que eu joguei com o Reni, depois joguei com o Edson, que era os baitas dos goleiros. E ele dizia assim, não, doutor, hoje tu não vai, vou falar para a Morgada ali, para ela fazer um bife para ti. Um bife que você quer para mim comer, né? E aí o Ferreira ia lá e falava com a cozinheira lá, o Totonho vai almoçar aqui hoje, né? Então, é como eu estou dizendo, então, eu conheci o Bagé, né? Por todos esses detalhes aí, como base eu conheci o Bagé. Que legal. Totonho, obrigado pela participação, pelo bate-papo, desejar sucesso aí para ti, né? E que possa deixar mais um legado nessa nova história tua, por mais que tenha uma velha história, essa é mais uma nova, né? São novos momentos aí no clube, e a gente está sempre à disposição também para divulgar o trabalho de vocês. Sempre, é aquele negócio que eu digo para os guri assim, sempre é bom ganhar. Eu sei que é um trabalho de base, eu sei que é formação de atleta para o profissional, mas se eu puder formar um menino vencedor e que se o meu trabalho puder ter vitórias, eu vou procurar sempre isso aí, né? Sempre, eu acho que tem que ser, eu não posso estar no lugar, eu tenho que estar no lugar que seja uma coisa que construa vitórias, que sejam coisas boas, que consiga-se títulos, né? Porque já está no sangue, né, Igor? Já está no sangue, não adianta. Não tem como fugir. Claro. Para fugir só parando. E pelo jeito tem bastante lenha para queimar ainda. Eu peço sempre da manhã nas minhas orações que o grande Pai, meu querido Jesus Cristo, que me dê força para trabalhar, e eu tenho isso aí hoje, graças a Deus, e por isso eu estou envolvido ainda. Né? E se Deus quiser, vamos tocar mais uns anos aí, ganhar mais uns títulos e quem sabe formar mais algumas atletas aí, como muitos que já passaram por mim, né, que às vezes tu não termina acabar o processo de formação, mas tu que coloca na cabeça deles o que tem que ser para chegar, né, porque é muito difícil chegar, então tu tem que ter abdicado de muitas coisas, tu tem que escutar muitos conselhos das pessoas e para poder chegar em algum lugar, e é aquilo que eu sempre digo, nem sempre aquele que é craque é o que vai chegar o cara focado, o cara determinado e o cara perseverante. Foi assim comigo quando eu comecei. Quando eu comecei, tinha 4 ou 5 ponteiros, entendeu? Uns chegaram um pouco, outros não chegaram. Um se formou ali, outro se formou aqui. Mas eu cheguei aonde que eu queria, que era o meu sonho, né? Era ser jogador de futebol profissional. Só que eu não soube aproveitar, poderia ter aproveitado melhor, né? É o que eu passo para os meninos hoje, né? Vamos fazer as coisas certas para que a gente possa colher bons frutos no futuro. Obrigado, Totonho. Um abraço, sucesso para ti. Um abraço a todos aí, um abraço a ti, com um grande prazer que eu voltei já.
a conversar contigo no teu programa, que é maravilhoso, tem uma baita de uma audiência, Yuri. Um abraço. Obrigado. Então, este foi Totonho Padilha, que comanda o Grêmio Esportivo Bagé, essa novidade que a gente traz para vocês, esse belo de um bate-papo, focando também, não somente nesse trabalho com a base, mas ele contando algumas histórias, algumas resenhas, alguns bastidores da sua trajetória também como jogador desta entidade. Obrigado aos nossos parceiros, Fazenda Retiro, com o Eduardo Silva Mendes, com seu criatório de gado bovino na Costa do Jaguarão, na BR-293 em Candiota. Obrigado ao nosso parceiro Dr. Jorge Caé Filho, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo, pós-graduado em cirurgia bariátrica. Também nosso parceiro Fábio Vaz, que trabalha com posicionamento de conteúdo, construção de marcas. Deu um upgrade aqui no canal, pode fazer isso com a sua empresa, com a sua página profissional também. E tem desconto na prestação de serviço quem chegar, chamá-lo ali pelo telefone que aparece na tela dizendo que conheceu o seu trabalho pelo canal. E mais uma vez eu peço, quem chegou até aqui, se inscreve no canal, porque aí sim você vai fortalecer o nosso trabalho e a gente vai poder melhorar ainda mais o nosso espaço, a nossa distribuição, a nossa programação para oferecer um conteúdo de ainda mais qualidade e também valorizar o que é feito aqui na nossa terra. Uma boa noite a todos e terça-feira que vem tem mais outro episódio do programa Na Gaveta. Tchau, tchau.